Audiolivro Vive em Paralelo, de Dentro para Fora, por Sana Santana, capítulo 9. Abrimos a porta do bunker. Todos estavam fora da casa, menos o Caleb. Ele chorou quando nos viu. Abraçou muito o filho e pediu para que eu fechasse a porta da casa. Ele tinha uma corrente nos pés. Depois de mais de 3 horas, conseguimos retirar a corrente dos seus pés. Eu fiz uma fila para que todas as crianças pudessem tomar um banho, e o Caleb estava contando o que havia acontecido na casa nos últimos 3 meses. Ficamos trancados por 3 meses. Para nós, era apenas 3 dias. Colocamos a corrente novamente no Caleb e todos voltamos para o bunker. Depois de algumas horas, abrimos a porta do bunker e saímos. Todos já estavam em casa. Não notamos alegria da parte de todos. A Malika estava sentada no sofá abraçando Richard e a Beth fazia massagem no pé dela. A Raquel ficou muito feliz ao ver o filho. O Johan e a Marion ficou super feliz em ver as meninas. O Caleb, que ficou feliz a primeira vez que nos viu, parecia estar ainda mais feliz e aliviado. A Malika foi logo para casa e o Richard a levou. O Sr. Petrus chorou ao nos ver. Ele disse que pensou que estávamos todos sem vida. Nos últimos 3 meses, tudo estava diferente na casa. A Malika estava grávida do Richard. A alimentação estava toda na casa da Lena, mãe da Saa e Ana. Eles tinham que ir todos os dias lá se quisessem se alimentar. E o Caleb era o escravo deles, que se alimentava das sobras que traziam para ele. O Benjamin, filho do Caleb, disse com autoridade: Sam, Saar, Felipe, Jarno, Rita, Ana e mamãe, nós vamos agora na Malika buscar a nossa comida. Quem vai conosco? Eu disse: certo, vamos. Cada um pega a sua mochila e a sua arma e vamos em forma de V. A Lisa, a Sofia e a Felina pegam o arco e ficam na posição ponto cego. Qualquer perigo pode disparar as flechas contra eles, seja ele quem for. Chegando lá, o Richard estava saindo e a porta estava aberta. Entramos e pegamos tudo o que podíamos para nos alimentar e saímos. Não levou 15 minutos. Saímos deslizando pelo gelo até a minha casa. Entramos e fechamos a porta. Todos nós estávamos seguros e com pouco de alimento. As crianças já não eram mais tão crianças assim. As idas e vindas nos mundos paralelos nos deu experiência de vida e maturidade. Quem tinha 4 anos, hoje tem 7. E eu sou a mãe deles. O Richard estava comigo por escolha dele. Se ele não queria mais estar comigo, ótimo. Eu sou íntima das minhas coisas. Por isso, eu não divido as minhas filhas com ninguém, até que elas escolham os delas. Eu não divido a minha casa com desconhecidos, minhas roupas, meu dinheiro, meu carro. E por que eu dividiria um homem? A mulher que aceita o homem com relacionamento sempre vai buscar um segundo homem para se relacionar. Eu me amo tanto que sei que eu não preciso participar desse jogo. Eu fiz a minha janta e fomos todos para a cama. No meio da noite, eu levantei. O Caleb estava orando e saía várias luzes dele. E eu caminhei pelas 2 casas e não tinha luz nenhuma nos outros adultos. Eu voltei para minha cama e as luzes começou a dizer: pega a agenda e leia. Se preparem para sair daqui.
você e as crianças vão para um outro lugar. Treine elas, se exercitem, se alimentem, pule no trampolim todos os dias, você e as crianças. E no dia seguinte, pela manhã, eu e as crianças limpamos o nosso bunker e em todos os cantos colocamos um copo com sal, carvão e água para retirar energia negativa do nosso ambiente. Depois fomos para a sala de esporte e enquanto eu limpava tudo, as crianças pulavam no trampolim. E eu coloquei em cada canto um copo com sal, carvão e água. E eu fui fazer o meu exercício diário também. No início da tarde, eu saí com Neide, Raquel, Johan e o Ben. No meio do caminho, eu encontrei um papel informativo. Coloquei no bolso e levei para casa. Chegamos na frente de um mercadinho. Eu joguei uma pedra de gelo e quebrou a vidraça. Entramos e pegamos algumas coisas e voltamos para casa. Era 27 de março de 2027. Em casa, eu limpei os banheiros da minha casa. Eram todos sujos e fedidos. Fiz a janta e eu comecei a ler a minha agenda. Para minha surpresa, nela eu li: o tempo parou, ninguém nasce e ninguém morre. Ninguém fica velho até que esses anos abreviados passem. Foi quando ficou tudo escuro e de repente clareou tudo. E eu vi ele chamar o meu nome. Sana. Dia 25 de maio de 2027, eu espero por vocês no estacionamento do Eglantia. Estejam lá às 15h15. Partiremos às 15h19. Ele se aproximou de mim e beijou a minha testa. Eu abri os meus olhos com o susto que levei, pois eu senti o calor do corpo dele. Eu senti os lábios dele em minha pele. E eu fui para a cama. Isso foi um teletransporte presencial? Então ficou tudo escuro e do nada clareou novamente. E ele apareceu novamente. Sana, você precisa agasalhar as crianças e a você mesma muito bem, pois vamos enfrentar temperaturas abaixo de 72 graus Celsius. Você tem as sementes? Traga todas elas com vocês. As coloque nas mochilas das primeiras crianças da fila. Não se preocupe com alimentos, pois temos o suficiente para nós todos. Eu não vou tocar mais em você para não perder a conexão. Eu entro em conexão com você na noite do dia 24 de maio. Até mais. E eu fiquei olhando para ele. Ele deveria ter 1,89 m de altura, cabelo loiro escuro, olhos mel. Os olhos dele eram vivos, os lábios rosados, mãos grandes. Ele não era gordo nem magro, mas era forte na medida certa. Ele era muito belo. Eu não conseguia identificar de que país ele podia ser, mas uma coisa eu sabia, que ele era grandemente lindo. Eu fui me aproximando dele, toquei a mão dele, abracei ele e o beijei. O beijo não deu certo, eu perdi a conexão. No dia seguinte, eu malhei como nunca. O Richard apareceu e eu mostrei o papel que encontrei na rua. No papel dizia que às 17 horas do dia 25 de maio de 2027, sairia um ônibus do centro de Eglantia. O ônibus cabia 43 pessoas. A informação contida no papel era essa. Não dizia a quantidade de ônibus, para onde iríamos
quem ia nos levar. Quando eu estava colocando as crianças para dormir, a Milly disse: Mamãe, ele disse que nós temos que ir com você. Eu perguntei: ele quem? O Wallace disse: o William. Ele falou com você ontem, mamãe. A Lisa disse: Mãe, como a senhora vai levar as crianças sem autorização dos outros pais? Eu perguntei: quem de vocês querem ir comigo? Todos. Eu disse: vocês vão ir até os pais de vocês e vai falar que você vai comigo em meu ônibus. E que lá você se encontra novamente com eles. Os que são meus filhos vão comigo. Eu não vou deixar nenhum de vocês para trás. 15 dias depois, o Richard apareceu com a Malika. Pegou a mãe, o Petrus, o Milan, a Neide, o Johan, a Marion, a Lena, a Tini, a Raquel e os levou com eles. Ele disse que, se nós quiséssemos sobreviver, teríamos que ir para a casa da Malika. Eu esperei que ele se despedisse das meninas, mas isso não aconteceu. Ele não olhava dentro dos meus olhos. Ele não se explicou. Eu estava feliz e aliviada, pois as crianças estavam comigo e o nosso horário era mais cedo. Por 45 dias, saíamos todos os dias pela manhã. Íamos até o centro de Eglantyre e voltávamos. Nós saíamos para trás da nossa casa, formando assim uma estrada de gelo. Nos últimos dias, íamos com 4 casacos bem quentes. Malhávamos todos os dias e estudávamos todos os dias. Os nossos alimentos já estavam acabando. O Caio foi embora da minha casa sem falar nada. Ficamos eu e as crianças e o Caleb nas casas. Arrumamos tudo. Eu peguei os USB com todas as fotos, vídeos e lembranças de nossos dias. Colocamos as sementes nas mochilas das crianças, os documentos das crianças e um cobertor por mochila para nos aquecer. Todos os dias ao acordar, fazíamos os nossos exercícios físicos e mental. Limpávamos todos os cômodos das casas e em folhas de papel escrevíamos tudo o que o nosso cérebro nos mostrava. Treinávamos os esforços de sentir dor para o fortalecimento do nosso cérebro. E eu aprendi que se corrêssemos apenas com roupas íntimas do lado de fora, na neve e em temperatura de 42 graus abaixo de zero por 12 minutos e depois entrássemos e vestíssemos a nossa roupa, deixaríamos o nosso corpo e mente mais forte e resistente para temperaturas muito baixas. Assim fizemos por mais de 28 dias. No início foi muito difícil para todos nós. A nossa horta estava dando frutos. Isso foi ótimo, pois nos ajudou na alimentação nos últimos dias. 25 de maio de 2027, 10 horas da manhã. Eu dei banho em todas as crianças da casa. Eu coloquei a água bem quentinha nas banheiras. Coloquei sal grosso na água. As crianças maiores primeiro iam para baixo do chuveiro, se lavavam com água e sabonete e depois mergulhavam na banheira com água salgada e saíam para fora da casa por 2 minutos. Entravam e secos se vestiam. Eu fui a primeira a fazer isso. A primeira banheira usada, limpávamos o banheiro e todo o caminho percorrido e íamos todos para a segunda banheira.
e depois para a terceira banheira. Às 12h12, terminamos e pegamos as mochilas que já estavam arrumadas. Desligamos tudo dentro da casa e todos foram saindo. Era 12h33. Eu coloquei um cordão amarrado nos pés de todos, ligando assim um ao outro, para que ninguém caísse ou ficasse para trás. Começamos caminhando com os pés bem juntos ao chão, para não deixar rastro. Demos a volta em nossa rua pela parte de trás e saímos bem no lado da nossa rua principal, que ficava a 2 quilômetros de distância de nossa casa. E caminhamos por mais 2 quilômetros e saímos a 2 quilômetros do centro do Eglantir. Às 2h30, com o corpo bem quente, nós nos dirigimos para o centro do Eglantir e ficamos bem à frente da pequena igreja. Lá podíamos ver tudo, a entrada da rua e a saída. Por um pequeno momento, vimos o Richard no final da rua, para ver se havia alguém por lá, provavelmente. Como estávamos em um lugar estratégico, ele não nos viu. Exatamente às 3h15, vimos um ônibus chegando. O ônibus era de cor prata escuro. Havia 3 ônibus ligados, um com o outro. E eu vi o nome e número desse ônibus. Tesla Plus W 2050 Flying. Ele tinha rodas como todos os outros ônibus que eu já havia visto. Por cima dele havia algo que eu não sei como explicar. Parecia um grande ventilador fixo na parte superior do ônibus. E em 2 filas, os maiores davam as mãos aos menores intercalados. O ônibus abriu a porta, que se abria de cima para baixo. E as janelas pareciam janelas de avião. E começamos a entrar. Não havia ninguém dentro do ônibus. E nas cadeiras havia o nosso nome. E como eu disse, todos devem entrar e ir para o fundo para que todos os outros entrem também. E depois, com todos dentro do ônibus, sentamos o mais rápido possível. E assim aconteceu. No horário previsto, a porta do ônibus se fechou. E sentimos o ônibus se movimentar e ele deu partida. Todos estávamos sentados e seguros lá dentro. Uma tela apareceu em minha frente. Eu me senti dentro de um avião. Quando eu olhei para o lado, havia uma telinha também. 1, 2, 3. Seja bem-vinda a bordo, senhora Sana. A nossa viagem terá uma duração de 24 horas. No andar superior, temos os quartos de vocês. Eu pensando, andar superior? Fora do ônibus não tinha andar superior algum? No horário informado, todos podem se dirigir aos seus aposentos e dormir. Escovem os dentes, tomem uma chuveirada, se vistam e se dirijam ao restaurante que fica na parte inferior. Façam o de jejum, escovem os dentes novamente, lavem as mãos e voltem para o assento de vocês. E veremos um filme. A nossa chegada está prevista para as 15h15 do dia 1 do mês 1 do ano 1. Eu desejo uma boa viagem para a senhora Sana. E apareceu um desenho informativo do nosso ônibus. Eu não sei como era aquilo possível, mas o desenho do ônibus era como um triângulo. Era um ônibus voador. Alguém tinha liberado, em maio de 2025, 275 exemplares desse ônibus Tesla Plus W 2050 Flying voadores.
O nosso era de luxo plus. E assim podíamos saber onde tinha escadas e banheiros. A tela subiu e voltou a ser tudo como quando entramos no ônibus. Às 18 horas, a tela apareceu novamente para informar que era a hora da janta. E nós nos dirigimos ao andar de baixo e um cheiro agradável foi sentido por todos. Sentados um de frente para o outro, as mesas desceram e subiram com o nosso jantar. Cada um tinha em sua frente o seu prato favorito. O meu era estrogonofe. Eu não lembrava mais o sabor do meu prato favorito. Eu estava tão feliz, tranquila, em paz, serena. A minha bebida era água com limão. Eu sempre achei isso delicioso. A mesa vibrou e desceu e voltou à mesa de antes. Às 19 horas, subimos e nos sentamos em nosso lugar. Começou a soar uma música agradável. Às 19h30, subimos para o nosso aposento. E era um banheiro que dizia: escove os seus dentes. E assim eu fiz. Depois de 4 minutos, disse: retire a sua roupa, coloque na caixa amarela, tome o chuveiro. Logo depois, um secador silencioso apareceu. Em 10 minutos, eu e o meu cabelo estávamos secos, completamente secos. E eu fui me vestindo, e algo desceu, e eu coloquei a minha cabeça dentro. Em 5 minutos depois, o meu cabelo estava esticado, exatamente como eu gosto. Sem defeitos e pronto. O que era banheiro, chuveiro, salão de beleza, se transformou em um quarto, que se parecia mais com um colo de mãe. Eu estava aconchegada e uma tela apareceu e ouvi as minhas crianças. E eu dei boa noite para todos, que também se sentiam seguros, confortáveis e aconchegados. Em um piscar de olhos, estávamos todos dormindo. Um som agradável começou a ressoar. Eu ouvi uma voz: bom dia, senhora Sana. Dormiu bem? Sim, respondi. O que era quarto foi se transformando em banheiro. Eu escovei os dentes, tomei uma chuveirada, a água era perfeita. O meu cabelo foi seco e escovado. Um óleo começou a sair por um tubinho e espirrava por todo o meu corpo, deixando a minha pele hidratada. O que era banheiro voltou a ser um quarto e a minha roupa estava sobre uma mesa. E eu vesti e a roupa estava quentinha em meu corpo. Parecia ser uma roupa especial para o frio. Eu não sei de que material era, mas era coisa boa. Depois de meia hora, as portas se abriram e saímos todos em direção ao restaurante. E ali fizemos o nosso de jejum. E as crianças conversavam sobre como foi bom dormir naquela coisa fantástica. E falava dos sonhos que tiveram. E eu estava feliz e tranquila. Às 9 horas da manhã, estávamos todos de volta para o nosso assento. E a tela apareceu novamente. E dessa vez, podíamos escolher um avatar, colocando as pontas dos 10 dedos na tela e pensando e aparecendo na tela o que pensávamos. E como eu queria aprender a falar inglês fluentemente e espanhol da Espanha fluente também, e um Tesla M 2025 VR óculos, é o óculos virtual, apareceu em minha frente. Eu nunca tinha visto um desses e eu não sabia que a Tesla estava tão avançada assim.
e as instruções apareceu na tela. E disse: coloque o óculos virtual e coloque as mãos abertas na tela. E assim eu fiz. Em uma biblioteca com todos os tipos de livros, computadores, apareceu uma borboleta azul. E eu caminhei seguindo a borboleta. E entrei em uma sala e vi todas as minhas crianças, a borboleta. E a borboleta subiu voando. E eu vi a contagem: 5, 4, 3, 2, 1. Uma voz disse: Sana, a sua reprogramação mental está concluída. Pode retirar os óculos e colocar sobre a mesa. Eu estava com muita fome e eu queria comer comida brasileira. A tela apareceu e disse: pode se direcionar ao restaurante de baixo, Sana. Bom apetite. O relógio marcava 13h. No restaurante sentamos e o que havia em meu prato? Feijão, arroz, um bife com ovo e queijo. E as batatas fritas. E um potinho com salada de alface. O meu coração acelerou de felicidade. Voltamos para o nosso assento e às 14h15 fomos todos para o quarto. Lavamos as mãos, escovamos os dentes, ganhamos calçados para neve e gelo. E um casaco que colava em nossa roupa e voltamos para o nosso lugar. E a tela reapareceu e disse: você tem 2 minutos para correr até o próximo ônibus. As portas ficam abertas por 3 minutos e automaticamente se fecham. Quem entrou, entrou. Quem não entrar, fica no estacionamento. Boa sorte. O ônibus parou e eu disse o que fizemos para entrar nesse ônibus, vamos fazer para entrar no próximo ônibus. Agora, mãos dadas e com calma e eficiência, vamos todos sair e correr para o próximo ônibus. E assim fizemos. Saímos todos do ônibus e em fila, cada um dando a mão. Do maior para o menor, começamos a correr e vimos o ônibus em nossa frente. E paramos em fila e a porta se abriu e todos entramos. Era um outro ônibus Plus, também da Tesla. Porém, muito maior que o primeiro e parecia um diamante de cabeça para baixo. Eu fui a última a entrar e escolhemos o nosso lugar. Já havia outras pessoas lá dentro para nossa surpresa e vimos outras pessoas entrando também. E mais um grupo entrou no ônibus e a porta fechou. Todos sentados, o ônibus começou a se movimentar e partiu. Todos ficamos sentados. A tela apareceu e em minha frente e nos deu as boas-vindas e informou que a nossa viagem teria uma duração de 168 horas. O novo naquele ônibus era uma academia, onde todos teríamos que fazer exercícios com os aparelhos para recarregamento das baterias do ônibus, que era um 6 Plus VT ou L Tesla, que não precisava parar para recarregamento. Ele foi testado em 6 de dezembro de 2024, assim como vários outros por todo o mundo e fora dele também. Tínhamos um andar para nos alimentar. No mesmo andar havia uma academia esportiva. Tínhamos um andar com óculos virtual. Era a biblioteca Fly 220. Tínhamos uma pequena sala para reuniões. Tinha o nosso andar de viagem e 2 andares para dormir. E mais um andar que víamos fora do ônibus, como em um navio,
porém bem fechado. Um fone de ouvido apareceu sobre a minha mesa e a fileira do meu lado não apareceu, ou seja, foi só para mim. E piscava uma luz vermelha e eu o coloquei no ouvido. William, era o William. Sana? Oi. Tudo bem com você? Sim. Quem é você? Eu sou o William Alexander Notter. Você não se lembra? Lembra? O quê? Eu sinto sua falta, Sana. No momento certo você vai lembrar. Eu conheço você? Eu tenho amor por você. Até breve. Oi? Você está aqui? Ele desligou. O meu coração começou a acelerar e eu não me sentia bem.